Prece pelos inimigos do Espiritismo. Capítulo 28, itens 50, 51 e 52. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal, por minha causa. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram os profetas enviados antes de vós. São Mateus, capítulo 5, versículos 6, 10 a 12. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e o corpo no inferno. São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Lançar anátema sobre os que não pensam como nós é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros em razão de suas crenças é atentar contra o direito mais sagrado que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais valor às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração forçada deu a fé a quem quer que fosse. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse até uma religião, porque não se teria a liberdade de dizer-se espírita, como se tem a de se dizer católico, judeu ou protestante, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. A obstinação e a cólera dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Essa é a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que o primeiro foi perseguido pelos pagãos, enquanto o segundo foi perseguido e o é pelos cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas. É verdade. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias. Excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido. Ataca-se até mesmo o corpo, agravando as suas necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para vencê-lo pela fome. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que recebeis, pois eles provam que estais com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam em paz e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé
porque é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa perseverança que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, dos quais faz hoje a contagem, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com a altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo, que disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele também disse: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e o que ele mesmo fazia. A perseguição durará apenas por um tempo. Aguardai com paciência o romper da aurora, porque já cintila no horizonte a estrela d'alva. Prece. Senhor, tu nos disseste, pela boca de Jesus, o teu Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus divinos preceitos, únicos que podem garantir a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, suas zombarias, injúrias, calúnias e perseguições. Afasta-nos de toda ideia de represália, visto que a hora da tua justiça soará para todos, hora que esperamos submissos à tua santa vontade. Queridos amigos e queridas amigas, é uma grata satisfação estar aqui mais uma vez nesse canal Raciocínios Espíritas e no vídeo de hoje mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é um vídeo de mais um encontro, portanto, de estudos em cima do texto do Evangelho, como nós estamos fazendo ao longo das semanas. Esse estudo acontece por realização do Irmã Sheila, Fraternidade Espírita Irmã Sheila em Salvador, que é um estudo que antes da pandemia de Covid-19 desse ano de 2020, ocorria em caráter presencial. E por causa desses impedimentos sociais que estamos vivendo nesses dias atuais, impedimentos temporários, bem se vê, o estudo do Evangelho se tornou aí virtual. Então, continuamos dando prosseguimento, estudando cada capítulo do Evangelho e tendo os nossos encontros virtuais com o grupo para tirar dúvidas, para esclarecer perguntas, para agregar mais, para problematizar no bom sentido da palavra, isto é, enriquecer a compreensão do texto com as várias participações possíveis, como acontecia, aliás, nos estudos presenciais quando ocorria na Casa Espírita, onde eu fazia uma exposição inicial e depois as dúvidas. No dia de hoje, estamos a estudar o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo chamado Preces Espíritas. Estamos estudando item por item e no dia de hoje vamos estudar aquele que é intitulado Prece pelos Inimigos do Espiritismo. Itens 50, 51, 52. O item 50 é um trecho do Evangelho que a gente acaba de ler, do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento de Jesus mesmo. O item 51 é um texto primoroso, riquíssimo,
cheio de detalhes e com um poder de síntese impressionante de Allan Kardec, falando sobre essa questão da perseguição religiosa, da liberdade de consciência e, sobretudo, aí das perseguições que os espíritas sofriam na época de Allan Kardec e ainda sofrem relativamente. E, no final, uma prece inspirada pelos bons espíritos para as pessoas que sofrem perseguição e pelos inimigos, particularmente pelos inimigos da causa espírita ou da causa cristã, de um modo geral, né? Então, é esse cenário, é esse texto que nós temos e que dá origem ao estudo de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Kardec, nesse tópico, ele cita algumas bem-aventuranças de Jesus. Curioso que ele cita bem-aventuranças que não foram abordadas ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que as bem-aventuranças de Jesus é o discurso máximo que nós encontramos na proposta do Mestre, dentro do maior discurso de Jesus, que é o Sermão da Montanha. As Bem-aventuranças foi um dos trechos mais famosos, talvez o trecho mais famoso, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é maior, né, um discurso maior, mas foi no Sermão da Montanha que Jesus falou as Bem-aventuranças. Portanto, as Bem-aventuranças está contida, está dentro, está incluída no discurso do Sermão da Montanha, que é maior. O discurso do Sermão da Montanha é, digamos assim, a essência espiritual mais profunda de toda a proposta de Jesus, é, digamos assim, a substância, o néctar de todo o Evangelho, tanto é que as parábolas de Jesus são as abordagens que ele fez para explicar de maneira simples, didática, elucidativa e esmiuçada ao público com o qual ele travava contato, público esse que na sua maioria não entendeu o discurso direto, frontal e sem imagem, sem muita alegoria do Sermão da Montanha. As parábolas são tentativas, talvez pensamos nós, tentativas de compreender cada item, cada colocação do Sermão da Montanha que Jesus explicava através daquelas inúmeras parábolas. O Sermão da Montanha é essa essência espiritual do Mestre colocada de maneira direta, de maneira resumida. Ali está o resumo da proposta de Jesus, portanto, a alta espiritualidade do Cristo está ali no Sermão da Montanha, e as Bem-aventuranças é o trecho mais famoso do próprio Sermão do Monte. Bem-aventuranças essas que se encontram em Mateus e em Lucas, mas em Mateus é o trecho mais conhecido, o texto mais conhecido, porque Mateus segue não apenas uma cronologia, mas uma condensação orgânica própria, aliás, do texto de Mateus, que era um erudito hebreu. Curioso notar que essas duas bem-aventuranças que Kardec cita aqui, em verdade, 3 bem-aventuranças, né? Melhor dizendo, 4 bem-aventuranças, a 4ª bem-aventurança, na ordem que Jesus discursou, a 8ª, a 9ª e a 10ª. A gente vai explicar isso aqui. No texto do Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, ao longo dos capítulos, antes desse capítulo, antes desse trecho, Kardec abordou algumas bem-aventuranças. Quem não se recorda de Bem-aventurados aflitos? É o 5º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não se recorda de Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7. Quem não se recorda, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10, bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, algumas bem-aventuranças, Kardec recortou essas bem-aventuranças e trabalhou os elementos dessa bem-aventurança em um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tivemos várias bem-aventuranças que ele fez assim e ele trabalhou cada uma delas de maneira esmiuçada. Essas que ele cita nesse trecho, que são 4 bem-aventuranças, ele não trabalhou ao longo dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele entendeu reuni-las em um capítulo só, em um trecho só, que é em relação a essa questão aqui de perseguição religiosa em relação aos espíritas. Uma coisa digna de nota é que no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec aborda a questão da influência do espiritismo no progresso e a adesão do espiritismo por parte das pessoas no futuro da humanidade, ele aborda essa questão muito importante.
De um lado, os espíritos dizem que não é que o espiritismo vai tomar conta do mundo e todo mundo vai ser espírita, não, porque os sistemas religiosos obedecem a necessidades particulares de consciência, necessidades mais distintas. Há pessoas que ainda têm uma identificação, por exemplo, com propostas espiritualistas mais materiais, mais materializadas, onde tem a estátua, onde tem o culto. Outros prefere uma proposta mais interiorizada e assim por diante, varia ao infinito pelas necessidades psicológicas de cada um. Então, mas os princípios espirituais que o espiritismo defende seriam, segundo os espíritos Allan Kardec, incorporados e assimilados pelas várias doutrinas, pelos vários credos, pelas várias seitas, pelos vários sistemas religiosos. Essa é a ideia. E a coisa interessante que ele aborda nesse texto de O Livro dos Espíritos é uma informação que me chama a atenção quando os espíritos dizem assim para ele: o espiritismo no futuro terá que lutar muito mais contra os interesses do que contra a convicção. Olha só, aqueles que combatem o espiritismo, ou aqueles que combatem propostas dignificadoras que fomentam o progresso, quase sempre são imbuídos não de uma convicção pessoal contrária àquela proposta e eu combato. Uma convicção sincera. Não é por convicção. A maioria dos combates em relação ao espiritismo, disseram os espíritos Allan Kardec, seriam por interesse e não por convicção. Ou seja, aquela proposta é uma proposta libertadora, que vai me afetar de alguma forma, que vai me dar prejuízo, a depender do caso, ou que vai me convidar a uma mudança que eu não estou interessado em fazer, eu não quero fazer essa mudança. Então eu combato o espiritismo muito mais por interesse pessoal do que por convicção de que o espiritismo é uma coisa errada. Porque aqueles poucos que combatem por convicção estão sendo sinceros com a sua convicção. É Saulo de Tarso, que perseguiu os cristãos primitivos, levando inclusive Estevão, o mártir Estevão, à morte. Por convicção, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, e a legislação de Moisés estabelecia que quem estivesse contra o judaísmo mosaico deveria morrer apedrejados. E ele foi e cumpriu a lei. Executou a lei, apedrejando Estevão, encarcerando inclusive alguns discípulos de Jesus, como João Evangelista e Simão Pedro, e perseguiu inúmeros cristãos. Então, mas ele tinha convicção sincera, de tal forma que quando ele se deu conta que estava errado, a mesma convicção sincera se abriu para a dedicação ao Evangelho de Jesus e a missão extraordinária que ele abraçou. Ora, mas vamos aqui. O texto das bem-aventuranças, é importante eu falar aqui, é um texto que, segundo os estudiosos, tem uma cronologia. A primeira bem-aventurança é os pobres de espírito. Por quê? Porque os pobres de espírito são os humildes de espírito. Ou seja, a primeira bem-aventurança não é à toa que é a primeira. Está numa ordem que foi pensada. Por quê? Porque a humildade é a primeira das virtudes. Não sei se é a mais importante, mas é a mais necessária. Porque sem ela, eu não consigo nenhuma outra virtude. Sem ter humildade de que eu não sou perfeito, de que eu não sou superior, porque o orgulho faz a pessoa simplesmente se fechar e a pessoa não aprende mais. Sem ter humildade, eu não consigo nenhuma outra virtude. Então, primeira bem-aventurança, a humildade. E a compensação, porque deles é o reino dos céus. E é interessante que, mais tarde, se volta para isso, né, numa das últimas bem-aventuranças, quando fala também do reino dos céus. Mas mais tarde, essa é a primeira bem-aventurança. Depois, bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados. Quem são os que sofrem porque serão consolados? Os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma bem-aventurança puxa a outra. Uma proposta da bem-aventurança puxa a outra. Então o sujeito só é bem-aventurado na frente depois que passou por detrás. Os misericordiosos são aqueles que são pobres de espírito. Os misericordiosos são aqueles que já são puros de coração, porque verão a Deus. Olha só, então, isso. Os mansos e pacíficos, ora que maravilha, mas os pacificadores precisa ser depois de Por isso que os mansos é o primeiro, ou os brandos, segundo a tradução. E mais adiante, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há uma sequência muito interessante, extraordinária. E é interessante porque a bem-aventurança 4 diz assim: os que têm fome
e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça, na palavra do judaísmo da época, não é a mesma justiça que nós compreendemos. Justiça para a época era sinônimo de espiritualidade, porque a justiça na época de Jesus não é apenas o ordenamento jurídico, mas era a lei de Deus. É a lei de Deus. Então a lei de Deus, a lei espiritual, era a justiça. O homem justo era um homem santo. Jesus foi chamado justo, mais uma vez. Um profeta era chamado justo. Deus era o justo dos justos. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O justo é um santo. Os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de quê? De espiritualidade. Porque serão saciados. Olha só. Tem fome e sede de justiça. Tem fome e sede de espiritualidade, porque serão saciados. Só que aí, lá adiante ele diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Ter fome e sede de justiça é uma coisa, mas é muito mais difícil sofrer perseguição por amor da justiça. Isso é, por amor à espiritualização, o indivíduo sofre perseguição. E aí, lá adiante, olha a outra bem-aventurança que Kardec cita, que são as últimas, na verdade. Ele cita a quarta, a oitava, que a gente já citou aqui, né? Mas ele cita também a nona e a 10ª. A nona, felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal por minha causa. Alegrai-vos, então, porque uma grande recompensa está reservada nos céus, pois assim perseguiram os profetas enviados antes de vós. Olha só que coisa interessante, a 9 e a 10 que eu acabei de ler. Felizes são os que carregarem... Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal por minha causa. Antes era ter fome e sede de justiça, sofrer por amor da justiça. Agora era sofrer por amor a ele. Quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e disserem falsamente contra vós toda espécie de mal por minha causa. Já é um patamar, né? E sofrer tudo isso. E aí a 10ª bem-aventurança é alegrai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram os profetas enviados antes de vós. Então, meus amigos, essas últimas bem-aventuranças são últimas bem-aventuranças de fôlego. De fôlego. A gente nem chegou a maioria de nós nem chegou a ter sede de justiça. Imagine se aí já está na condição de sofrer maldições e ser perseguido e disserem tudo de mal contra vós. A gente nem tem ainda condição para isso. O que a gente sofre ainda é um sofrimento das nossas provas e expiações, mas aqui é o sofrimento de padecer por causa da proposta cristã. Toda espécie de mal por minha causa, alegrai-vos. Olha só. Então, essas são as bem-aventuranças. Por que Kardec está recortando essas bem-aventuranças? Porque aqui se trata de uma proposta de sofrer, de se dedicar, de se doar por um ideal. Por um ideal. Um ideal que o indivíduo carrega. Não é por uma pessoa, não é por uma riqueza material, não é por amor a alguém, não é porque alguém está correndo risco de morte, é por um ideal. Por uma proposta de vida que reforma a vida. E é por isso que aqui, que é uma conversa, inclusive, de Jesus com o povo de maneira geral, mas também com seus discípulos, ele estava alertando a todo aquele que abraçasse a causa dele, e não era apenas naquela época, mas ao longo das encarnações, em outras épocas, ele estava deixando claro a aqueles espíritos, e ao mesmo tempo dizer que a causa dele para nós não é a causa dele no sentido de se intitular cristão num rótulo convencional. Por causa dele é por causa daquilo que ele representa. Ou seja, um sujeito que quer ser nobre na família e é perseguido. Os familiares não entendem a mudança de conduta, implicam com ele. Quantas vezes acontece isso no seio familiar? E isso está por causa de Jesus, porque não é pela pessoa de Jesus ou por uma religião cristã, é por aquilo que ele representa, que são os princípios espirituais que ele ensinou. Então isso é importante aqui considerar, isso é de suma importância a gente aqui fazer essa reflexão, para a gente entender aqui por que Kardec recortou isso e colocou nesse texto sobre perseguição
aos espíritas, né? E prece pelos inimigos do espiritismo, né? Porque ele está falando sobre isso, sobre os ataques, sobre perseguições, sobre incompreensões por causa de um ideal, por causa de alguém que abraça um ideal. E aconteceu muito com os cristãos primitivos, ele chega a citar aqui, né? Cícero, o grande escritor intelectual da Roma antiga, chegou a escrever o seguinte: a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. A história. Por quê? Porque a história demonstra ao longo da própria história os erros, que são mentiras, e ao mesmo tempo faz brilhar a verdade, ou seja, realça aquilo que talvez em algum tempo foi considerado mentira e que não foi aceito e que é verdade. Ou seja, a história, o tempo, consegue dar valor à verdade e consegue desmascarar as mentiras. Nenhuma mentira permaneceu para sempre na história. Em algum momento, as grandes mentiras que pareciam verdades foram derrubadas. E é assim ao longo da história. Por isso que Cícero colocou assim, né? Colocou que é como se ele estivesse dizendo que a história corrige tudo. A história conserta tudo. Os erros de hoje, que todo mundo acha que é verdade, que são erros, a história vai corrigir, vai consertar. Mas cedo ou mais tarde vai se destacar, vai se constatar que aquele equívoco, aquele conceito era equivocado, não era verdade, né? E ao mesmo tempo, aqueles conceitos que não eram considerados são erguidos à conta de verdade, né? Hegel, o filósofo alemão, costumava dizer que quando uma ideia nova surge e essa ideia é bem fundamentada, é superior, é de elevação, tem alguma representatividade no sentido de ter alguma força no seu conteúdo, primeiro é a negação. A negação que se estabelece. A negação costumeira, recorrente, sistemática. Depois, a objeção. A objeção contundente e enfática. A implicância. Depois, a ridicularização das coisas, né? Daquela proposta. Como não se conseguiu derrubar na contestação, agora vai se ridicularizar. E, por fim, acaba essa situação, esse conceito, sendo liminarmente aceito por todos. Mas antes, essas ideias novas passam por resistência, por respostas resistentes por parte das pessoas. Anaxágoras, filósofo pré-socrático conhecido, costumava dizer o seguinte: mede-se a grandeza de uma ideia pela resistência que essa ideia provoca. Olha só que bonito. Quanto mais grandiosa é uma verdade, prepare que essa verdade vai receber reações, vai receber pedradas, vai receber ali repercussões, né? Vai receber reações as mais variadas. Né? Mede-se a grandeza de uma ideia pela resistência que essa ideia provoca. As grandes ideias revolucionárias causaram convulsões, causaram perturbações nas pessoas, causaram abalo, causaram, por causa do ego, do preconceito, reações negativas e inamistosas. É perfeitamente natural. Né? E aqui Anaxágoras está ilustrando muito bem o que nós aqui estamos querendo desenvolver, o nosso raciocínio. Né? E no texto de Allan Kardec há pérolas impressionantes que eu gostaria aqui de citar. Né? Por exemplo, Kardec chega a dizer que perseguir alguém ou grupo de pessoas ou comunidades, ou até seitas, ou até uma coletividade de pessoas que tem uma convicção religiosa, filosófica, ou sei lá o que, diferente da sua, é negar. Olha só o que Kardec fala, como ele foi profundamente psicológico nesse texto. É negar a liberdade de consciência, a liberdade de crença que o outro tem e que se quer para si mesmo. Ou seja, perseguir é uma tentativa de negar a liberdade que se quer ter para si, que é a liberdade de crer em que quiser ou de descrer. Né? Então, negar isso ao outro é um processo de violência. A intolerância religiosa, diz ainda Allan Kardec, tenta reprimir. Olha como é um texto para intolerância religiosa atualmente. A tolerância religiosa tenta reprimir de alguma forma, tenta reprimir de algum jeito os atos exteriores, ou seja, se você acredita dessa forma, não acredite mais. Você não pode mais acreditar. Vai reprimir o quê?
Vai reprimir os atos exteriores, a pessoa frequentar aquele culto, ou a pessoa fazer algum ritual, alguma atitude exterior, de reverência àquele culto. Mas não é possível reprimir as crenças do sujeito. O que o sujeito sente, o que o sujeito pensa. Não é possível assim, ou pelo menos é até possível, mas não é possível de maneira simples, de maneira fácil, porque tem que haver uma ressonância no outro, uma repercussão no outro, né? Para isso. E é por isso que Allan Kardec vai dizer: reprimir os atos externos sem que o coração esteja envolvido, sem que a pessoa esteja naquela mesma crença, de repente pensando numa crença totalmente diferente, de repente pensando na crença específica que ela já vem levando, reprimir os atos externos e a intolerância religiosa, Kardec vai discutir dizendo que é como se a gente colaborasse para produzir mais hipocrisia na sociedade. Pessoas falsas que dizem uma coisa, que verbalizam uma coisa, mas que sentem intimamente uma outra coisa. Então, isso é algo importante que a gente precisa aqui destacar. E aí, importante também dizer que os espíritas sofreram perseguição. Kardec está citando isso aí, o texto dele é emblemático nesse sentido, que os espíritas sofreram perseguição, teve vidas ameaçadas, alguns espíritas foram presos na época de Kardec, acusados de curandeirismo e coisas afins. Não que não houvesse também os espíritas que se aproveitavam e que não tinha vinculação emocional, não tinha envolvimento e se tornavam espíritas para, de alguma forma, se locupletar, usufruir de alguma coisa e assim por diante, mas a verdade é que de maneira geral, apesar de haver essas distorções já na época, espíritas que tentavam se aproveitar da própria doutrina para, se aproximando dela, ou da casa, ou de alguma proposta, explorar alguma coisa, né? Apesar disso, a grande maioria dos espíritas era de espírita sincero, de espírita de boa fé, de espírita que se doava gratuitamente, como recebeu o patrimônio do mundo espiritual gratuitamente. Como se recebeu a mediunidade gratuitamente. E aí é interessante porque os espíritas sofreram mesmo perseguição, como os cristãos primitivos sofreram, como os adeptos de alguma proposta espiritual e religiosa interessante sofreram, os espíritas também sofreram perseguições. E a época de Allan Kardec, até as vidas corriam risco. Até as vidas dos espíritas corriam risco. Houve muitas perseguições, muitos tormentos, né? Estou me referindo aqui ao século XIX, começo do século XX. A gente tem alguns acontecimentos aqui clássicos, como o Auto de Fé de Barcelona, que Allan Kardec se refere a ele em obras póstumas, né? Que são algumas obras espíritas que ele encaminhou para Barcelona, para a Espanha, e um bispo católico da época queimou os livros publicamente graças ao Auto de Fé. E aí Kardec chegou a pensar, ele diz isso, a recorrer à justiça, por causa do valor dos recursos materiais que foram perdidos por conta daquela queima de livros, né? Cerca de 300 livros foram queimados no Auto de Fé de Barcelona e Kardec custeava todas aquelas obras, a impressão, com seu próprio dinheiro. Nesse Auto de Fé, as 300 obras espíritas foram queimadas, Allan Kardec ficou querendo recorrer na justiça e os próprios espíritos disseram a ele: não faça isso. Deixe, não responda, trabalhe, permaneça em silêncio, até porque toda obra que é perseguida, hoje com as liberdades de imprensa, as pessoas ficam curiosas e vão ler a obra. E os espanhóis, especialmente os religiosos do Auto de Fé de Barcelona, que estão executando o plano, que estão executando a ideia de queimar essas 300 obras, não sabem eles que estão fazendo uma ótima propaganda para o espiritismo, porque as pessoas que verão aquilo, e a notícia já está circulando, não apenas na Espanha, mas no mundo, as pessoas vão se interessar por aquela obra, e realmente, diz Allan Kardec, essa orientação do mundo espiritual me acalmou, e ao mesmo tempo eu pude ver isso na prática. E nesse Auto de Fé de Barcelona, Allan Kardec viu a obra espírita se propagar, e após a França, naquela hora, naquele período, no século XIX, após a França, foi a Espanha que mais o espiritismo floresceu e que mais gerou interesse e adesão, e as pessoas comprando a obra espírita e as pessoas buscando as obras espíritas por causa daquele Auto de Fé de Barcelona, resquício, como escreveu Allan Kardec, vestígios da Idade Média, e chegou a dizer como não se pode queimar mais as pessoas como ocorria na Inquisição, queimam-se os livros e vai
de uma maneira muito bonita dizer, mas se pode queimar os livros, não se pode mais matar os médiuns. E mesmo que conseguisse matar os médiuns, não se pode destruir o espírito. E os médiuns mortos podem reencarnar mais tarde e podem mais tarde voltar a psicografar e novamente escrever os mesmos livros. Era Allan Kardec dizendo que não se pode deter a lei do progresso. Não se pode deter uma lei que é da natureza, o progresso humano e, portanto, a espiritualidade. Ora, esse Auto de Fé de Barcelona é um exemplo aqui emblemático para a gente entender as perseguições, os ataques. O próprio Allan Kardec sofreu risco de vida, foi ameaçado, foi perseguido. Após a morte de Allan Kardec, a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, foi muito atacada. E vários pioneiros da primeira hora, quem não se recorda do processo dos espíritas que aconteceu logo após a morte de Allan Kardec. Por exemplo, o sucessor de Allan Kardec na direção dos trabalhos da Sociedade Espírita de Estudos Parisiense, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que inclusive ficou responsável também pela divulgação da Revue Spirit, né? A obra Revista Espírita de Allan Kardec, o senhor Pierre Gaëtan Lemarie, mais tarde foi preso pelas autoridades policiais, o culto espírita foi às vezes mal visto em alguns momentos, e assim por diante. Então vocês vejam como esses ataques aconteceram hoje para ser espírita e para a gente aí declarar a nossa profissão de fé espírita. Não temos a ideia do que esses homens e mulheres passaram ao longo dos tempos, nas propostas deles, nas abordagens deles, o quanto eles sofreram, o quanto eles carpiram dificuldades, não apenas na época de Allan Kardec, mas depois, os pioneiros da primeira hora aqui no Brasil, um Bezerra de Menezes, um Bittencourt Sampaio, um Ivon Costa, esses homens extraordinários, né? Esses extraordinários pioneiros da primeira hora, né? Como eles padeceram dificuldade, como eles foram perseguidos, como eles foram tratados com intolerância, inclusive alguns que são mais próximos de nós, como é o caso de Chico Xavier, como é o caso de Ivone Pereira, como é o caso de Divaldo Franco, ainda encarnado, como ele padeceu viajando no mundo, fazendo palestra, apedrejado. Muita gente não sabe na biografia de Divaldo que houve uma cidade que apedrejou ele mais de uma vez quando ele passava. Cidades onde ele entrava de trator, porque não havia asfalto, não havia terra, era mato puro. Né? Pregou na ditadura de Salazar, na ditadura tanto de Salazar como de Franco, né? Portugal e Espanha. Pregou correndo o risco de ser fuzilado, né? Porque qualquer reunião nesses regimes militares que aconteceram no século XX era mal visto e às vezes suspeito de armação revolucionária comunista, né? E tanto quanto também os regimes totalitários de inspiração comunista que também ele esteve ao longo portanto, ditaduras de ambos os lados, né, da esquerda política e da direita política, como se diz, que ele pôde enfrentar e levar a mensagem espírita adiante, né? Os espíritas foram mal vistos aqui no Brasil também, nesse sentido, né? Eram mal vistos, eram considerados loucos, né? O próprio Juliano Moreira, no início do século XX, embora a genialidade desse homem, que é orgulho da nossa nacionalidade brasileira, por tanta contribuição que ele deu à ciência, particularmente à psiquiatria, os seus discursos, a sua discussão com Nina Rodrigues, onde ele estava certo, discussão, aliás, emblemática, histórica, né? A sua tese de doutorado em torno do sífilis e tantas coisas que ele ali abordou, que ele ali trabalhou, né? No entanto, não conhecia direito o espiritismo e chegou a dizer que o espiritismo era uma fábrica de loucos, né? Porque, na verdade, ele pegava pacientes psicotizando, surtando, e que chegavam de casas religiosas, e que algumas casas dessas não eram nem casas espíritas, eram cultos africanistas de outra natureza, mas como ele não conhecia, ele achava que tudo era espiritismo, e ele dizia, espiritismo é uma fábrica de loucos, né? Eu costumo dizer que eu não conheço até hoje um espírita que tenha ficado louco. Eu conheço muito louco que ficou espírita, que aí é diferente. Mas a verdade é que nessa proposta de perseguição, nessa proposta de intolerância,
A psiquiatria combateu o espiritismo, a psiquiatria do começo do século XIX, do final do século XIX, começo do XX, né? A intolerância religiosa que denominava os espíritas como demônios, como tendo o diabo no corpo, como sendo endemoniados, como se alguém entrasse no seu espírito e o diabo tomasse conta dessa pessoa, fosse invadido por satanases. A intolerância religiosa, né, classificou a proposta espírita dessa natureza, né, como se fossem diabos e assim por diante, né. O materialismo, né, os materialistas também ridicularizavam os espíritas de uma ou de outra maneira. Então os espíritas e o espiritismo ao longo das eras foi atacado de diversas frentes, de diversas formas, de diversos meios e sobreviveu, demonstrando que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. A proposta, portanto, dessa reflexão é tentar estabelecer que hoje a gente tem aí o espiritismo sendo uma crença esposada, se há um ou outro preconceito cada vez está menor, em alguns arraiais da nossa sociedade de hoje é até chique, é até bem visto, é até valorizado a pessoa dizer que é espírita. Isso não acontecia no passado, isso era muito mal visto no passado. Então nós vimos que isso vem mudando com os sacrifícios e o martírio daqueles heróis, daqueles apóstolos como Eurípides Bassanufo, como Ivon Costa já citado, como Bittencourt Sampaio Bezerra de Menezes já citado, né? E tantos outros, Caiba Schutel, e tantos outros que deram suas vidas em dedicação para que hoje a gente seja espírita, a gente fale tranquilamente, a gente faça palestra dali para acolá e não tenha ali a incompreensão, a implicância, né? E assim por diante. Então, mas ainda há inimigos do espiritismo no sentido aqui do interesse pessoal e não da convicção, não dos debates intelectuais, mas do combate à proposta espírita de alguma forma. O combate a essa proposta, porque essa proposta é iluminadora de consciências e como toda proposta que fomenta o progresso e que ilumina a consciência, gera reação e gera mal-estar, especialmente das pessoas interesseiras, das pessoas que têm algum tipo de vinculação com os problemas da sociedade, portanto não querem mudar, não querem abrir mão dos seus lucros, porque vive de repente de prejuízos alheios, não querem se reformar, se modificar e, é claro, combatem o espiritismo, porque o espiritismo ilumina consciências, esclarece consciências. Então, essa é a proposta desse texto. Não se esquecer que às vezes há combates de desencarnados em relação à proposta espírita. Porque, repito, com a proposta espírita, não menos a proposta espírita, mas estamos falando aqui do espiritismo. Mas podemos falar de qualquer doutrina e qualquer proposta abordagem que fomente a luz do esclarecimento, da iluminação, dos sentimentos elevados. Essas propostas normalmente sofrem perseguição, inclusive de seres espirituais, que investem contra para gerar perturbação no movimento, para gerar intrigas, para gerar polêmicas, para colocar um encarnado contra o outro, que são também os inimigos desencarnados do espiritismo. Então não podemos negar que também há esse gênero ali de experiência, de alguma maneira, o orar, o irradiar vibrações mentais positivas, é uma forma de se blindar e de se manter em uma sintonia psíquica mais elevada, portanto, em uma sintonia psíquica mais edificante. E de alguma forma, ao orar pelo próximo, sobretudo para aqueles que perseguem o ideal espírita, a gente está de alguma forma envolvendo ele em vibrações psíquicas, mas nós é que nos defendemos, nós é que nos colocamos em uma faixa psíquica superior, nos blindamos de alguma forma, porque não estamos na mesma energia, por exemplo, da devolução do ódio com ódio, ou da perseguição, e aí eu vou agora reagir com mau humor, reagir com agastamento, pensar mal, desejar o mal do outro. Isso tudo me faz sintonizar em uma outra faixa. Por isso que se colocar em uma faixa psíquica diferente é um dos desafios diante das perseguições. Por isso que é uma das últimas bem-aventuranças. A perseguição pelo ideal é a perseguição por causa de Jesus. Né? Da mesma forma que a sede e fome de justiça, sede e fome de espiritualidade. Né? E também ser perseguido, ser caluniado, sofrer
por amor à justiça, né, pela espiritualidade, mas por amor ou por causa dele, ainda maior o ideal, né, ainda é mais grandioso o ideal, que tem a ver com isso que a gente está dizendo. Todos os idealistas notáveis da humanidade sofreram as consequências de terem abraçado aquele ideal e não terem resistido. Se a gente for olhar Mozart, na miséria, na maior limitação e compondo as músicas maravilhosas, inclusive o seu Requiem, que ficou inacabado, uma das obras mais espirituais da humanidade. Quando a gente se recorda das angústias de Wagner, de Debussy, no século XX, quando a gente se recorda dos grandes conflitos e perseguições que um Semmelweis na ciência, Louis Pasteur também na ciência, enfrentaram, porque foram perseguidos, porque apresentaram suas teses que não eram aceitas, que foram objeto de incompreensão. Esses homens e mulheres notáveis na ciência, na arte, na filosofia, sofreram. Porque no ideal espiritual, no ideal religioso, espiritual, a gente não vai sofrer? É claro que a gente às vezes paga um preço, arrocha uma consequência. E às vezes na família, nas pessoas mais próximas, que implicam, que indicam, que intrigam, né? Então, isso são os desafios do ideal. Como diz Allan Kardec aqui no seu texto, é também uma prova para o sujeito, uma prova de coragem, uma prova de humildade, para exercitar a humildade, que ele não é o máximo, não é que todo mundo gosta dele, que todo mundo vai sempre concordar com ele, e também a ideia de ser, portanto, também uma oportunidade de desenvolver virtudes maiores na compreensão e no perdão, né? Por isso que a prece é esse exercício mental de já estar devolvendo o mal com o bem, né? Se a gente não consegue devolver o mal com o bem na prática, porque ainda nosso sentimento ainda não consegue assim, a prece é o primeiro exercício, o primeiro de todos e um dos mais importantes. Se a prece não faz o trabalho completo, não coroa o trabalho como um todo, porque a prece não vai poder fazer o que eu preciso fazer na prática. Eu posso ficar orando o dia inteiro e na prática eu reagir diferente e colocar em prática outra coisa. Se a prece não pode fazer aquilo que não é da alçada dela, que é da alçada do comportamento, a prece pode fortalecer o sujeito e exercitar o sujeito para a vivência daquilo que ele já começa a exercitar por meio da prece, né? A prece declamada, a prece mentalizada, seja lá o que for. Mas a prece já é um desejo de viver aquilo na prática, né? Então, a prece é uma espécie de crença que eu aí faço a musculação dela, exercito ela no momento da prece. Porque eu faço preces, eu oro de acordo com as minhas crenças. Cada pessoa ora aquilo que ela, na verdade, crê, naquilo em que ela coloca as suas crenças, a sua fé. Para concluir, eu gostaria de citar um caso emblemático de Chico Xavier. Chico Xavier certa vez começou a sentir uma tontura, mas uma tontura, que eram crises aparentes de labirintite, mas não eram propriamente labirintite. Ele ficava muito tonto, via girar e já não estava conseguindo concentrar, além de outros mal-estar que ele passava. Eu não estou dizendo que toda labirintite é espiritual e emocional, não, tá? Cada caso é um caso. Mas no caso dele tinha isso. O tempo foi passando, ele achou que talvez aquela labirintite tenha a ver com os olhos dele, afinal ele já estava quase cego de um olho, ele pediu ao médico para investigar isso, e se fosse verdade, ele autorizaria arrancar os 2 olhos dele, disse ele em uma entrevista, afinal, esses olhos já não me servem tanto, já estou praticamente cego, etc. E o médico disse para ele se confortar que não se tratava disso, e que ia continuar tratando, etc., a labirintite, a aparente labirintite, essa tontura, a gente ia investigar, o médico falando que ia investigar, até que ele, depois de ter tentado tanto na medicina, ele disse, peraí, eu vou fazer a minha parte agora. Eu fiz a parte da medicina, tentei, agora eu vou fazer o meu mergulho interior. Vou agora procurar buscar a mim mesmo, procurar tentar também encontrar essa resposta dentro de mim. O que é que está acontecendo comigo? Mergulhando no meu mundo íntimo, talvez eu consiga encontrar essa resposta. Eu faço a pergunta e talvez obtenha a resposta. E começou a meditar, começou a refletir, começou a orar e de repente ele olha ao lado e vê um monte, uma legião, uma coletividade de espíritos ligados a ele por fios. Ele diz, meu Deus, do que se trata? O espírito Emmanuel apareceu nessa hora e disse, não se trata de uma obsessão,
Porque a obsessão é um domínio de um desencarnado sobre o encarnado. Eles não te dominam, mas qualquer vacilo seu, aí sim você cai numa obsessão e eles vão começar a te dominar. Ainda não te dominam, mas querem acesso de qualquer jeito à sua mente. E Chico disse assim, mas são meus inimigos do passado? Ele disse, não são inimigos pessoais seus. Na verdade, são inimigos da proposta espírita. Como eles sempre investem contra qualquer proposta dignificante e dignificadora da criatura humana, eles investem contra. Como o espiritismo representa uma proposta de iluminação espiritual por excelência, e você tem sido um dos representantes do espiritismo na Terra, uma espécie de farol de referência, eles vão investir contra você, para que você pare, para que você pare de sensibilizar tantas vidas. Eu quero lhe pedir uma coisa, Chico. Não faça deles inimigos. Tente criar empatia com eles e tente desenvolver empatia com eles. Tente fazer deles amigos seus. Converse com eles pelo pensamento. E Chico, a partir daí, começou a conversar com aquela comunidade de seres espirituais. E Emmanuel disse, eu não posso fazer nada. Está nas suas provas também. Mas eu vou estar aqui, sempre lhe ajudando. Se você perder a sintonia, você vai para eles. Aí vai ficar mais difícil. Mas se você se mantiver em sintonia comigo, eu vou sempre te ajudar. E Chico, em uma entrevista a Marlene Nobre, na Folha Espírita de São Paulo, concluiu dizendo que Emmanuel tinha razão. Ao longo dos anos eu fui fazendo amigos. 80% daquela comunidade já é minha amiga. 80%. Mas há 20% que não tem jeito. Eu tentei de tudo, não tem jeito. Há 20% aí que só a reencarnação futura, mergulhando num corpo denso de carne, e ali, ao mergulhar no corpo material, se desencharcar das vibrações mais pesadas em contato com a matéria, para sair um pouco melhor, porque nesse caso não tem condições ali de eles mudarem imediatamente. Eles são endurecidos e vão continuar ali à espreita, tentando pegar você no momento em que você se desequilibre e que você se altere demais, saia do eixo. Era a abordagem do Espírito Emmanuel e também falando e abordando sobre os inimigos desencarnados da doutrina espírita, que usar. Porque a doutrina espírita, repito, é uma doutrina que fomenta a iluminação das consciências. E os espíritos ignorantes e perturbadores, à semelhança dos homens ignorantes e perturbadores daqui do mundo encarnado, não há diferença para o mundo desencarnado, esses espíritos investem contra, combatem, implicam em relação aí a toda a doutrina que fomenta o progresso, a toda a doutrina que fomenta a iluminação de consciências, porque eles querem, na verdade, deter o progresso como se isso fosse possível. Então, é mais ou menos isso. Prece pelos inimigos da doutrina espírita, texto emblemático de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 50, 51 e 52. É isso, meus amigos. Até a próxima. Muita paz. Um abraço aos queridos amigos do estudo do Evangelho e até a próxima, se Deus quiser.